Graça e paz do Senhor Jesus, queridos. Amém? Como é que está sendo a semana sua? Tá boa? Oh, que benção, hein? Tá boa? Números, capítulo 27. Números 27 é o texto que nós vamos estudar hoje, em nome de Jesus. Diz assim: vieram então as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se puseram diante de Moisés, diante de Eleazar o sacerdote, diante dos líderes e de toda a comunidade, à entrada da tenda da congregação, e disseram: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os seguidores de Coré, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que seria arriscado o nosso nome, o nome do nosso pai do meio da sua família, por não ter tido filhos? Dá-nos propriedade entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e o Senhor disse a Moisés: as filhas de Zelofeade falaram corretamente, certamente lhes darás propriedade como herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Dirás aos filhos de Israel: quando alguém morrer e não tiver filho, transmitireis a sua herança à sua filha. Se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Se, porém, não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a herança àquele de sua família, que lhe for o parente mais próximo, para que a possua. Isso será para os filhos de Israel estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás reunido aos teus, como Arão teu irmão. Pois no deserto de Zim, quando a comunidade contendeu contra mim, não santificaste o meu nome diante deles na questão das águas. Essas foram as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: possa o Senhor, Deus, que a todos dá a vida, pôr um homem sobre esta comunidade, que saia de diante deles e entre diante deles, e os faça sair e entrar, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor? Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a sua mão sobre ele. Apresenta-o perante Eleazar o sacerdote e perante toda a comunidade, e dá-lhe mandamentos na presença deles. Põe sobre ele a tua mão, a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a comunidade dos filhos de Israel. Ele se apresentará perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, sob a sua ordem. Ele e todos os filhos de Israel sairão e sob a tua ordem entrarão. Fez Moisés como o Senhor ordenara. Tomou Josué, apresentou perante Eleazar o sacerdote e perante toda a comunidade. Então impôs as mãos sobre ele e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara por meio de Moisés. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Como é bom estar na tua casa neste dia. Para muitos um dia de feriado, um dia de descanso. Para outros um dia normal de trabalho. Mas eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor está nos dando oportunidade neste lindo dia. Peço que o teu Espírito Santo fale com cada um de nós. E mais uma vez intercedemos pela nação brasileira. Tenha misericórdia do nosso povo. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas autoridades. Deus, como nós precisamos de mudança radical no país, uma melhor divisão das riquezas, dos bens. Tudo isso nós clamamos a Ti. No reino espiritual, entra com providência. Acima de tudo, muda o nosso caráter. Queremos ser lembrados como pessoas sinceras, honestas, trabalhadoras. Em nome de Jesus, pedimos o milagre que só o Senhor pode dar. Eis-nos aqui. Te pedimos também pelos caminhoneiros que ficaram parados, agora tomaram a estrada, e sob essa ameaça de uma nova parada, pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, entra com providência, Senhor. Aquilo que foi acordado seja feito para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado. Mais uma vez eu te dou graça e peço a Tua presença mais uma vez conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Veja bem, esse capítulo vai trazer para nós dois assuntos, que é a lei acerca da herança
e vai trazer também Deus predizendo a morte a Moisés. Então são dois assuntos, já quase que encerrando a parte que vai anteceder a entrada da Nova Jerusalém na Terra Prometida. Desculpa, falei errado. A entrada da nova geração na Terra Prometida, porque a nova geração está sendo preparada para entrar. Deus já mandou fazer a contagem aqui atrás, no capítulo 26, e essa contagem nós vimos na semana passada, que ela tinha duas finalidades, a finalidade de guerra e a finalidade de divisão da terra. Então, o que vai trazer para nós o capítulo 27? De início, vai trazer um problema de divisão de terra, né? Na verdade, na hora de dividir as terras, os homens foram contados, homens de 20 anos para cima. Aí, tinha uma família lá, que aqui na Bíblia nós começamos o assunto falando o nome do homem, que era Zelofeade. Esse Zelofeade não tinha filho homem, então ele não foi contado lá no 601.730, que nós acabamos de estudar na semana passada. Porque aquela contagem do capítulo que nós estudamos semana passada foi para levantar o número dos homens que podiam ir para a guerra e também o número de famílias para poder dividir a terra. Então essas meninas ficaram sem terra porque elas não tinham irmão homem. Seria mais ou menos se eu fosse um homem daquela época. Um homem daquela época tinha que ter filho homem. A família era chamada família patriarcal. Só era contado o homem. Vocês veem que na genealogia só tem o homem. O homem é o fulano, filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano. Mulher não contava na genealogia. E aqui está um problema disso, que isso causou. Então nós vamos de cara entrar nisso, tá vendo? Esse capítulo começa mostrando elementos históricos de Israel, quando traz um problema típico de família patriarcal. Esse homem Zelofeade, da tribo de Manassés, não tinha filhos homens, tá? E suas filhas, então, procuraram Moisés para reivindicar direito a terras como herança, já que nessas famílias patriarcais, apenas os homens são contados. Então, ainda existe até hoje, em alguns locais da África, que é família patriarcal. Mulher é só para reproduzir e cuidar de casa. Elas não são contadas nem para tomar parte de herança. E no caso de Israel, que nós acabamos de ver, e isso ficou muito claro para nós no estudo passado, que esse recenseamento do capítulo 26 é para fazer um levantamento dos homens de guerra, que eram de qual idade? Vamos ver se vocês lembram. Os homens de guerra tinham que ter qual idade? 20 anos para cima. Não contou quem tinha menos, só de 20 para cima. E homem. Então mulher ficou de fora. E aí elas então chegam diante de Moisés e falam: não é justo que nós não tenhamos herança só porque nós não temos irmão. E aí que eu acho incrível em Deus, é que ele, lá na lei, quando passou a lei para Moisés, não fez essa previsão. E nem mencionou também que isso era um problema para ser resolvido. Então a gente entende aí pela Bíblia que Moisés sabiamente procurou Deus para ter uma solução. Moisés não quis resolver a questão por conta própria e falar assim, tipo assim, não, pelo meu entendimento, né? Então nós vamos fazer assim. Não, ele não fez. A Bíblia relata que ele buscou a Deus, perguntou a Deus e Deus deu uma resposta para ele que se tornou lei em Israel, tá bom? Então, isso é uma questão histórica e é um problema muito comum na família patriarcal. Eu citei meu exemplo aqui, que se eu fosse um homem daquela época seria a mesma coisa, porque eu não tenho filho homem, eu tenho filha mulher. Então seria ali o quê? Se eu vivesse naquela época, minhas filhas não teriam direito à herança, porque contava filho homem, eu não tenho filho homem. Os irmãos que leem a Bíblia já notaram que era vergonhoso para a mulher não ter um filho homem? Quando nascia um filho homem era festa. Quando nascia uma mulher, né? Tanto que a Ana chorava para ter um filho, apesar que ela não tinha filho nenhum. Então a gente sabe que o filho homem era uma coisa tremenda, né? Já a filha mulher não era contada. A descendência da pessoa, ela seguia a sua linhagem dessa forma, né? Então, no meu caso, se eu vivesse naquela época, eu era um tipo triste, e eles iam olhar para a Ana Silvia e ia até desprezá-la, porque ela não teve um filho homem que era a coisa, né? Era o sonho, era o desejo, era o propósito, né? A gente sabe que existe várias coisas que a gente poderia chamar de importante em ter um filho homem. Vamos lá. Quem já morou na roça aqui, roça mesmo, e trabalhou na roça? Vamos ser sinceros. Trabalho braçal.
O homem, o velho lá que tinha muitos filhos, ele tinha tendência de crescer sua fazenda, suas plantações, porque ele ia todo mundo trabalhar naquele negócio e tocar para frente. Agora, quando ele tinha uma filha mulher, a coisa era diferente. Quem já morou na roça sabe, você vai numa casa onde tem muita mulher, a casa é bonitinha, limpinha. Já foi na roça? Não sei se você percebeu isso. É casa onde tinha moça, era casa limpinha, bonitinha. Há muitos anos atrás, há mais de 30 anos, eu ia na roça, então não tinha nem energia elétrica na zona rural naquela época não, tá, irmãos? A energia elétrica é coisa mais recente. Na nossa região não tinha. Então eu lembro que tinha uma prática lá, que era claro de casa onde tinha moça. Geralmente a casa muito simples, não tinha energia elétrica, não tinha fogão a gás, não tinha nada disso. Mas a casa onde tinha moça era toda barreada. Quem lembra das casas barreadas? Hein? Alguém lembra? Lembra? Não, a Lúcia, mas a irmã lembra das casas barreadas, não? Barreada de barro mesmo, tá, irmãos? A casa que... Hein? Isso, eu ia falar, irmão, você me cortou, rapaz. O irmão pulou na frente. Sabe qual era a cera? O que se passava no piso para embelezar a casa? Bosta de boi. Eu não vou tirar dali, porque isso é história recente. Era bosta de boi. E era bonito bosta de boi fazer aquele melado com ela. E geralmente era tudo branco de cal, mas não era cal, não, era barro branco mesmo. Era um barro branco. E aí, embaixo fazia tipo um rodapézinho assim, bonitinho, né, irmão? Bosta de boi. E eu sei que não sabe, eu sei de uma melhor ainda que você não sabe. Tinha umas moças criativas, elas pegavam uma banana verde, cortava a banana verde assim, bem plana, em uma parte dela, né, tipo a metade, fazia um corte assim, em cruz, e abria um pouco, ia lá às vezes, depois dela barreada, depois que passava a bosta de boi, pegava aquilo, colocava num balde com água branca, água do barro branco, e ia na casa no chão e colocava aquilo, ficava igual patinha de animal, a casa, o piso todo bonitinho. Já vi demais da conta. Então, querido, eu estou dizendo isso para vocês compreenderem que a casa onde tinha uma moça naquela época aqui, era diferenciada. As vasilhas antigamente, irmão, dava para pintar o cabelo, de tão aciar, tão limpinho, que é chamado arear mesmo, que ia na beirada do rio e ficava passando na areia, até sair o carvão, porque cozinhava na lenha. Aquilo era uma casa linda, você entrava, opa, tem mulher nessa casa. Logo via, do quintal para dentro da casa era um brinco. Mas se naquela casa não tivesse homem, a roça, a produção de porco, de galinha, de roça, de arroz, de feijão, porque naquela época você não comprava nem arroz nem feijão, a família plantava para comer. Se não tivesse homem, aquela família passava uma vida difícil, porque as mulheres iam ter que fazer o trabalho pesado da roça. Então era muito bem separado, trabalho de mulher, trabalho de homem, até pouco tempo, na zona rural. Agora, então o que eu quero dizer? Que ter homem não era só uma questão de honra, era uma questão também de enriquecimento material, porque tinha filho homem para fazer o serviço pesado. Estou falando, irmãos, de coisas que talvez vocês nunca viram, eu não cheguei a ver também, é de desmatar, de derrubar árvores, cortar aqui no machado, na serra. Era uma serra assim, que era de 2 que serrava aqui, esqueci o nome daquilo mesmo, hein? Gupião, não era? Não é? Pegava 2 assim, um tronco de árvore enorme, pegava 2, um de um lado e do outro, um de lá de cá e fica numa harmonia, numa sincronia, e aí devagarinho, até que aquela árvore caísse. Se não tivesse homem na casa, e muitas mulheres acabavam indo fazer, e aí ficava defasado. Estou falando isso de 30, 40, 50 anos atrás. Agora eu quero que você volta lá há muitos 1000 anos atrás, quando desse contexto, a importância de ter filho homem. Então por isso que era honroso, era o desejo de toda a família. E nesse caso desse homem, esse homem não foi abençoado, Zelofeade não foi abençoado com filhos homens. Naquela época, imagina a luta daquele homem, até mesmo na participação das guerras, porque, vez por outra, nós vamos ver lá mais na frente, nos livros ainda históricos, nós vamos ver que tinha guerra, eles iam enfrentar um povo, eles pegavam e na hora lá, e juntavam os filhos de fulano, os filhos de fulano, os filhos de fulano, e ia e enfrentava as suas guerras. Então, era família se unindo para a guerra. E é por isso que Deus, no capítulo 26, mandou levantar um recenseamento para ver quantos homens tinha. E quando no capítulo 26,
Versículo 51, vai dizer que a contagem deles foi de 601.730, está dizendo que é só homem de 20 anos para cima que podia pegar na pancada, na guerra. Então as mulheres ficaram de fora. Esse é o detalhe, né, que aí surge um problema. O problema é que elas vieram, diz o versículo 1 do capítulo 27, elas vieram, as filhas de Zelofeade, e olha um detalhe, como é que Deus é tremendo. Para mostrar a linhagem, aqui não coloca elas, olha. Vieram então as filhas de Zelofeade, Zelofeade, filho de Efé, Efé, filho de Gileade, Gileade, filho de Maqui, Maqui, filho de Manassés. Está vendo? Elas vieram, não tem o nome delas, tem o nome de um filho do outro, homem não entra. Aí depois vem trazer a menção dela. São estes os nomes, está vendo? De suas filhas: Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São essas mulheres, filhas do Zelofeade, que chega lá e vai dizer para elas, elas se puseram diante de Moisés, de Eleazar, e vai reclamar diante da congregação. Verso 3, elas vão dizer: olha, nosso pai morreu no deserto e não estava entre os seguidores de Coré, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu no seu próprio pecado. Por que seria arriscado o nome do nosso pai do meio da sua família, por não ter filhos? Está-nos propriedade entre os irmãos do nosso pai. Ou seja, aquelas mulheres, ali na frente eu vou colocar, essas mulheres foram muito macha. Elas confrontaram uma congregação que na contagem aqui anterior é de 601.730 homens de 20 anos para cima, sem contar de 20 anos para baixo, mulheres, sem contar nada disso. Aquelas mulheres peitaram, no bom sentido, eu quero dizer, a coragem de sair do anonimato, chegar perto de Moisés, de Eleazar, e falou: Eleazar, Moisés, claro que elas devem ter reverenciado eles, né? Porque nós estamos falando de sacerdote e de Moisés, mas elas chegaram e a Bíblia é clara em dizer: dá-nos propriedade entre os nossos irmãos. Nós não estou vendo aqui o nosso nome contado para receber a herança, mas eu quero lembrar para vocês que nós somos descendência de Manassés. Manassés, filho de José, que saiu do Egito. Então nós estamos aqui para requerer, era um direito. Então é um assunto de direito. E isso mostra para nós o quanto o nosso Deus é bom, é maravilhoso. E Ele te aceita chegar a perder também e reclamar a casa de direito. Então você acha que você tem um direito, chega diante de Deus. Você tem com direito a alguma coisa? Chega diante de Deus. É por isso que eu estou querendo levantar aqui a igreja para se posicionar diante das circunstâncias do Brasil e requerer de Deus alguma coisa. Eu estou pondo textos lá sobre oração e querendo que a gente tome a nossa posição de pelo menos um minutinho, 3 vezes ao dia, chegar diante de Deus e requerer algo. Deus, tem misericórdia da nossa nação, olha o nosso clamor. Deus, é direito nosso pedir ao Senhor que tenhamos um país melhor, Senhor. É direito nosso. Só que a gente tem que entender, esse é o exemplo dessas mulheres que é lindo, e lá eu vou colocar o exemplo de outras mulheres que na Bíblia também se destacaram, apesar que o trabalho de mulher não era reconhecido. Mas vou adiantar para você, Noemi e Ruth foram exemplos, Débora também é outro exemplo. Algumas mulheres que se posicionaram para fazer algo que não era padrão, não era convencional. Essas mulheres poderiam ficar, se elas ficassem caladas, porque nós temos o registro, podemos dizer, se elas ficassem caladas, não ia ter menção delas aqui não, porque Deus não falou isso no capítulo 26 e nem no 27. Elas é que chegaram e falaram: peraí, será que nós vamos ficar sem terra só porque o nosso pai não teve filho? Porque na época, eu acabei de dizer, a família patriarcal eram os homens que tinham direito e que eram contados. Então, eu vou seguir para você entender, né, que isso aqui para nós tem muito ensinamento. Eu canso de dizer, a Bíblia está mais do que correta quando diz: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Se você ficar em casa, não ler Bíblia, lê Bíblia, eu estou falando Bíblia com Bíblia, e descobrir as possibilidades que existem para nós, a gente vai pensar assim: nossa Deus, eu dou bobeira demais, eu dei bobeira a vida toda. Só que você tem que conhecer Deus pela Bíblia. Essa semana eu fui conversar com um irmão, e o irmão muito empolgado e muito preocupado com um assunto com o outro. Eu cheguei e falei: pula fora de pregação de internet. Se você quiser se aprofundar na Bíblia, primeiro passo, leia a Bíblia uma vez pelo menos, de Gênesis a Apocalipse, anotando o seguinte. Você tem que fazer a seguinte pergunta para você ler a Bíblia e conhecer a Bíblia e Deus. Você tem que ler ela de Gênesis a Apocalipse procurando uma resposta: qual o posicionamento de Deus neste evento que eu estou lendo? Anota aí para você carregar com você. Se você quiser aprender de Deus,
faça a seguinte pergunta: qual o posicionamento de Deus aqui agora, nesse texto que eu estou lendo, igual esse que nós estamos lendo aqui hoje, capítulo 27. Você tem que frisar assim, é assim que a gente lê a Bíblia para crescimento. Você tem que frisar assim, no capítulo 27, qual o posicionamento de Deus aqui? Você vai ver, Deus reconhece uma demanda de direito de uma mulher que estava sendo esquecida. Umas mulheres, aliás. Então, então isso aí já serve como uma doutrina, um ensino? Sim. Uma doutrina e um ensino bíblico. Deus reconhece quando alguém chega e cobra de direito algo material. Aqui era material, era terra. Então a gente tem direito. Você vai ver que é assim que se lê a Bíblia, querido, para crescimento. Agora, ir para o Google e começar, que Deus fala, o que a Bíblia fala sobre, sobre arrebatamento. Você está numa fria. Você vai ver o camarada pegar um versículo sobre arrebatamento e tecer a ideia dele em cima daquilo, versículo aqui, versículo ali, versículo ali, e você vai cair no inferno. Porque a Bíblia fala o que você quiser. Se eu quiser forçar a Bíblia a dizer algo, eu forço. Porque um versículo isolado me fala aquilo que eu quero. Agora, eu tenho que ler o texto dentro do contexto. Qual a história anterior? Agora a história atual. O que vai acontecer mais na frente? É assim. Então é princípio básico, bobo. Então nós estamos lendo o capítulo 27, a pergunta nossa tem que ser assim, bem na nossa cara. Qual o posicionamento de Deus neste evento, neste fato registrado? Porque em algum momento Deus manda matar. Cortar na espada, depois Deus já não manda, não é? Então a gente tem que compreender. É assim que você lê a Bíblia para crescimento seu, para ninguém te enrolar. Então vamos seguir aqui, que vocês vão ver que isso é uma pura questão de direito, e aí Deus toma um posicionamento, né? Deus vai tomar um posicionamento, tá? Bonito em cima disso, né? Aí eu coloco aqui isso que eu acabei de dizer para vocês. Foi um ato de extrema coragem delas fazer algo novo e talvez mudar um princípio. Qual princípio? O princípio de que a terra seria dividida, tomando como base as famílias, mas aquelas famílias que foram registradas só por causa dos filhos homens. Não se mencionou as meninas, as mulheres, então elas não estavam na lista, né? Então, a gente vê que a Bíblia traz então o registro para nós do trabalho solidário de algumas mulheres, tais como: eu conferi, eu peguei esses textos, você pode ler depois, nós não vamos ler aqui agora, tá? Esse foi conferidinho. Um dos exemplos de mulheres que fizeram algo, um trabalho meio que solidário, na verdade está errado ali, trabalho isolado. Essas mulheres do nada apareceram, fizeram algo, agiram de tal maneira, e aquilo serviu para estabelecer o propósito de Deus em cima. Primeiro que eu vejo lá, que a gente poderia, talvez se encontraria muito mais, são as parteiras das mulheres hebreias, lá no livro de Êxodo. Aquelas mulheres, irmãos, o rei baixou um decreto: vocês vão fazer os partos das mulheres, pá. Aí, de repente, Deus tocou no coração daquelas mulheres para não matar os meninos, filhos das mulheres hebreias. E sabe o que as parteiras falaram? Mentiram. Foi um fato, um trabalho solitário. Se você acompanhar a leitura lá, você vai ver. Aí elas mentiram e falaram, quando o faraó foi inquirir, por que os meninos estão nascendo? Porque as mulheres hebreias são fortes, não são como nós, mulheres egípcias. Quando a gente chega para fazer o parto, o menino já nasceu. Mas a Bíblia deixa claro que elas mentiram. E aquilo, Deus aceitou aquele trabalho delas, e diz a Bíblia que elas até passaram a ter filhos. Deus abriu a madre para que elas produzissem, e ter filho era honra naquela época. Então um trabalho de mulher que quebrou um princípio por causa da sua coragem, da sua ousadia. Quebrou a ordem do rei. E aí nós vamos encontrar mais também, nós vamos encontrar a mãe e a irmã de Moisés também em Êxodo. Porque, na verdade, ela criou o menino escondido até determinada idade, e quando viu que não dava, colocou o menino numa cesta, colocou o menino no rio, na expectativa que alguém lá do reinado pegasse o menino, e de fato a filha de Faraó pegou o menino, criou o menino, e Deus abençoou que a mulher deu o filho, Moisés, para que a própria mãe amamentasse, e depois o menino cresceu, se estabeleceu e tal. Então é outro trabalho de coragem, de ousadia, de duas mulheres, enfrentar um rei, enfrentar um sistema, enfrentar uma ordem, para poder, para que o plano de Deus fosse concretizado. Presta atenção, o plano de Deus fosse concretizado. São trabalhos de coragem, tá bom? E aí nós vamos ver também Noemi e Ruth, no livro de Ruth todo, tá? Vocês vão ver a história dessas duas, como é que foi bonita. E quem for ler devagarinho,
o livro de Ruth, você pode ler que é rápido, se eu não estiver enganado, é negócio de 5 capítulos, talvez, eu não sei, é pouquinha coisa. Se você vai ler, Noemi e Ruth foram mulheres de coragem, enfrentaram situação adversa, e acabou que ela casou com Boaz, e foi gerando, o filho que ela gerou, que chama Obed, acabou sendo o pai de Davi, porque Obed gerou fulano, que gerou Jessé, que gerou Davi. E quem é que nasceu da família de Davi? Jesus. Então o livro de Ruth, depois você pode ler que é pequenininho, tá? Quem tiver com ele na mão até pode nos ajudar aí se quiser, falar com os capítulos, mas é um livro pequeno. Você vai ler que aquela história não morre ali, não é um livro só para enfeitar. Duas mulheres de coragem enfrentaram um sistema e acabou arrumando um casamento de Ruth com Boaz, e dali foi nasceu o filho dela, Obed, e esse Obed foi filho, que foi pai de Jessé, foi pai de Davi, e que a gente sabe que lá na frente, de onde veio Jesus. E se essa Noemi mais Ruth não tivessem esse atrevimento e essa coragem de enfrentar um sistema inteiro e enfrentar princípios. Querido, eu preciso que você entenda, né? Pelo menos uma coisa a gente pode tirar dentro dessas lições que nós estamos estudando, é que Deus gosta de homens e mulheres que tenham coragem. Não é de confrontar, nós não vamos confrontar Deus, não. Mas nós vamos nos levantar, irmãos, com graça, dentro do plano de Deus. Porque Ruth e Noemi, por exemplo, aqui, gente, Deus tinha um plano que nascesse Jesus e veio daquela linhagem. Então, assim, não é eu estou dizendo aqui a gente confrontar uma outra aqui agora, igual animais, que é o que a gente vê geralmente. Não, é você se levantar com graça e autoridade. Opa, Deus tem um plano para a minha vida e eu estou caminhando nele. É isso. Hoje em dia nós não podemos pensar da mesma forma que o Velho Testamento, que foi um momento muito específico. Mas você precisa ter um alvo pela frente, você tem a vida eterna. Você tem um céu para conquistar. Aqui eles estavam indo conquistar uma terra física, a terra de Canaã, matéria, coisa material. Nós temos uma terra para conquistar, uma terra espiritual. E aí, você está fazendo o quê? Você está empolgado com o mundo, você está pasmado com as visões maravilhosas do mundo, das coisas que o mundo nos oferece hoje. Então a gente está cheio de plano, de objetivos. E onde está o grande alvo? Na verdade, querido, vamos ser sinceros, né? Isso me vem agora no coração. Essa Bíblia não foi concluída não, irmãos. Ela não está toda pronta não. Quem concorda? Você sabe disso? A história de Deus não morreu, não acabou ali com Jesus e os discípulos e a visão que Deus deu de Apocalipse para João. Não, gente, a história não parou não, a história segue. E agora, nós estamos caminhando para o plano de Deus. O próximo advento que vai acontecer, não vai ser dilúvio, não vai ser travessia de Mar Vermelho, não vai ser nada disso, não vai ser conquistar Canaã. O próximo advento, irmão, todo mundo sabe qual que é Jesus de voltar para buscar a igreja, e aqueles que estiverem mortos ressuscitarão para encontrar com o Senhor nos ares. Quem estiver vivo no momento dele voltar, vai encontrar com eles e vai ficar uma igreja sofredora aqui na terra. E esse momento é onde Jesus mandou abrir o olho, vigia, porque o dia e a hora ninguém sabe. Então poderia ter sido ontem, pode ser hoje, pode ser amanhã, e nós preocupados com gasolina, e correndo, comprando e vendendo, e dando R$10 num litro, e 15. Então, não estou dizendo, irmão, não quero questionar nada disso, eu quero dizer que existe um grande advento que não aconteceu ainda, está escrito aqui, e nós estamos dando bobeira, porque nós não estamos levantando para requerer de Deus nosso direito. Essas mulheres requerem, nós temos direito na terra prometida, porque meu pai não teve filho, mas nós estamos aqui, peraí, nós temos direito também junto com os irmãos do nosso pai. E aí Moisés vai lá e fala, opa, peraí, isso aí a gente tinha pensado, não, um homem igual Moisés com tantas coisas para pensar, peraí, e ele notou que, peraí, isso aí eu não tinha pensado, e nem quem falou? E nem Deus me falou. Quem pensa que a revelação de Deus é completa, eu já falei isso aqui, a revelação de Deus ela é progressiva. Deus te fala só aquilo que Ele quer que você queira saber naquele tempo. E a gente precisa aprender. Tem gente que acha que, não, já falou tudo. Não, querido. Tudo que Deus vai nos falar é progressivo. Deus não joga conversa fora. Deus sabe que te falar tudo, você vai esquecer. Então Ele te dá o bastante para um dia, para 2, para 3. Se você bestar, você perde a linha. Então aqui, está claro o capítulo 26 que Deus falou tudo com Moisés, menos o que ia fazer
com a família que não tivesse homem. Aí Moisés vem aqui e fala com Deus, tá? E Moisés vai perguntar para Deus, tá? E Deus vai responder. Então aí também tem outro caso de Débora e de Jael, tá? Débora e Jael você vai encontrar em Juízes. Débora e Jael é aquela mulher que mata, a Jael é aquela mulher que mata Cícera. Cícera era um rei, tá? Se vocês forem ler lá direitinho a Bíblia em Juízes, vocês vão ver que corajosamente Débora é a profetisa, né, que dá as direções de Deus para o rei, e Jael é uma mulher que acaba matando Cícera. O rei chega desesperado, e ela põe ele para dentro da tenda dela, tá? E chega e fala, não fala para ninguém, se alguém vier, fica na porta da tenda, se alguém chegar, você pega, fala que eu não tô aqui não. Aí ela mas me dá água para beber. Ela vai dar o que para ele, quem lembra? Dá leite, enche a barrigona dele, depois ela vai lá com uma madeira, né, e vai... crava o peito do camarada, matou um rei não, um homem perseguidor do povo de Israel. Então, por isso que eu disse aí, alguns trabalhos, alguns serviços solidários, solitário, isolado, que a pessoa vai e faz, e aquilo é de Deus, uma mulher, pastor, mas uma mulher, foi uma mulher. E depois esse caso aqui já é meio trágico, tá? A filha de Jefité, Juízes 11, 37, 39, é um caso trágico. É aquele homem que Deus deu vitória para ele, ele falou, quando eu estiver chegando, o primeiro que me aparecer, eu vou sacrificar a Deus. Aí vai a filha virgem dele, a única filha que ele tem, e aí ele teve que cumprir. Aí eu fui procurar se a palavra sacrificar lá, holocausto, era holocausto mesmo? Era holocausto, matar. A Bíblia não registra que ele fez isso, mas a palavra é oferecer em libação, queimar, para que subisse o fogo. Então, é a mesma palavra que usa para sacrificar um animal. Então, não tem registro, mas a Bíblia fala que ela virou e falou, pai, então cumpre em mim o teu voto, mas me deixa ficar não sei quanto tempo, agora não me lembro, acho que é 1 mês ou 2, não sei, com as minhas amigas, para eu chorar, que eu não vou casar, não vou ter família e tal. E o pai dela deixou, e ela voltou e morreu ali. A Bíblia não registra, mas a palavra eu quis procurar, falei, meu Deus, será que pode ser outra coisa? Será que pode ser algo que não fosse sacrificar a menina? Mas a palavra está muito clara e a gente vai lá na chave do hebraico para ver. É um punhado de significado, não tem nenhum que não seja desse nível, de pegar e matar e queimar. Além do mais, era holocausto, era queimar para que a fumaça subisse para Deus. Loucura! Por isso que eu aprendi com aquele, cuidado com os teus votos. Cuidado com os teus votos. Vou contar até uma piadinha boa aqui que eles contavam há muitos anos atrás. Um camarada era doido para casar, mas doido para casar mesmo. E disse, alguém já ouviu essa história já, né? Diz que ele ajoelhou e falou, não, a primeira pessoa que entrar por aquela porta é a minha escolhida. E depois ele escutou, quando ele olha, dizem que era um trem. Diz que ele virou Deus, eu não estou brincando, não, estou falando sério. Porque se você abre a boca e fala, você tem que vigiar. É o caso desse Jefité. Eu só coloquei aqui que foi um trabalho diferenciado também, que não é nada bonito, mas essa filha dele foi oferecida como libação, porque ela voluntariamente falou, pai, então cumpre em mim o teu voto. E a menina se danou toda, mas ela se entregou em sacrifício, né? Ela não chorou, ela não reclamou. Não é algo bom de se lembrar, mas é um fato bíblico, tá? Bem, então as filhas de Zelofeade apresentaram uma justificativa de que seu pai não estava no ajuntamento de Coré. Juntamento de Coré foi quando aqueles homens se juntaram, junto com a família de Coré, para levar o povo de Israel a se revoltar. Aí, ela disse que o pai dela não misturou com eles, mas morreu no seu próprio pecado. Se você for olhar aí, verso 3 do capítulo 27, vai falar assim, nosso pai morreu no deserto e não estava entre os seguidores de Coré que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, no caso, filhos homens, porque teve elas. Esse morrer no seu próprio pecado, irmãos, eu quero esclarecer para vocês o seguinte, isso é uma referência a toda aquela geração que saiu do Egito e que Deus jurou que mataria todos eles. Então, na verdade, aquela geração que saiu de Israel, do Egito, mesmo que não tivesse entrado numa rebelião, morreu porque caiu debaixo de uma maldição. É aquilo que eu digo, cuidado com quem você anda, porque se você anda com uma pessoa abençoada, você vai pegar respingos da bênção. Mas se você anda com pessoa amaldiçoada,
respingos da maldição caem em você. É esse caso. O pai dela morreu no próprio pecado. O pecado foi qual? Não foi dele, porque ele nem se envolveu com um grupo de rebelde, de rebelião. Mas, na verdade, ele fazia parte da geração que morreria no deserto, junto com Moisés, junto com Arão, junto com todos. Dessa geração que saiu do Egito e tinha mais de 20 anos, só não morreu 2 que entrou na terra prometida, que é Josué e Caleb. Moisés vai morrer agora, no próximo capítulo, Deus já vai dar um jeito, né, de que ele morra. Deixa eu ver aqui. Predição da morte, ainda não, ele vai morrer no capítulo... Quem me ajuda aí, quem tiver com sua Bíblia aberta aí? Vai morrer bem mais para frente, né? Que Deus vai mandar, Deus vai levá-lo e ele vai morrer. É mais para frente, tá? Vamos deixar tranquilo essa parte. Então eu quero que você leia comigo, é isso aqui, ó. Eu quero que você abra sua Bíblia no capítulo 4, versículo 2 e 4, 21 e 23. Para você ver o que as meninas quiseram dizer quando falou, mas morreu no seu próprio pecado, tá? Só para você sair daqui com qual próprio pecado. Na verdade, o pecado que respingou em toda geração, toda aquela geração antiga. Capítulo 4, versículo 2, Números, viu? Capítulo 4, versículo 2 e 4, fala assim: fazer o recenseamento, deixa eu ver se é isso mesmo, depois o versículo 21, não é esse não é o 4 não, deve ser o 14, eu esqueci de colocar um, isso mesmo, capítulo 14, ali falta um, tá? É capítulo 14, versículo 2 ao 4, e depois o versículo 21 ao 23, para você ver qual pecado que levou o pai das meninas a morrer, tá? Capítulo 14, versículo 2 ao 4 diz assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Veja que o versículo 2 diz que todos os filhos de Israel, todos estavam incluído o pai dessas meninas também, o Zelofeade. Agora, se você for no versículo 21 ao 23, aí você vai ver a sentença de Deus. Tão certo como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum deles que me desprezaram haverá. O meu servo Caleb, no entanto, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, a sua semente a possuirá em herança. É por isso, irmãos, que elas dizem, elas quando vão reclamar o direito delas, uma coisa é certa, quando você for reclamar a Deus um direito, você tem que ter uma justificativa. Eu estou reclamando por isso. Elas chegaram e falaram: Moisés, eu estou aqui reclamando que nós temos direito à herança. Primeiro, nosso pai não se misturou com os de Coré que foram levantar motim contra Deus, mas ele morreu no seu próprio pecado. Qual pecado? Ele fazia parte da geração que Deus falou: ninguém vai ver, só Josué e Caleb. Então, quando Deus falou isso, ele estava incluído. Então, ela vem e reivindica e diz e justifica, né, no versículo 3, que o pai dela morreu no próprio pecado. Eu ficava pensando, qual o pecado dele? Eu ficava pensando, será que esse homem roubou, adulterou? Será que ele fez algo, matou, algo que Deus não agradou? Aí depois que me veio na cabeça, peraí, Deus prometeu que ia matar todo mundo, então o pai dela morreu. E aqui é bonito que elas ainda dizem assim, no versículo 3, olha: mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. A justificativa dela é: meu pai morreu porque Deus falou que ia matar toda a geração, porém meu pai não teve filhos, só teve nós. Então nós estamos aqui para requerer algo que nós temos direito. Então veja assim, tá, irmãos? Esta é a referência, né, que ela está dando, que todos morreram por causa do pecado geral. Então a gente tem que tomar muito cuidado onde a gente mete o nariz, tá? Porque se você meter o nariz em algo que não agrada a Deus, vai respingar maldição na sua vida. Por isso que eu falo, cuidado com quem você anda. Se você andar com pessoa abençoada, vai respingar a bênção. Se você andar com pessoa amaldiçoada, vai respingar a maldição na sua vida, tá? Agora, note aquilo que eu disse para vocês: Moisés, irmãos, ele não tem atrevimento nenhum com ele. Moisés consulta a Deus sobre este assunto da herança, e então, a partir de uma questão familiar, Deus estabelece em Israel um princípio, no qual a herança sempre pertenceria ao parente mais próximo do morto. Se eu não estiver enganado, no Brasil,
é a mesma coisa. Se eu não estiver enganado, mesmo que tenha mudado, o Juninho que estudou lá o direito lá, se eu não estiver enganado, irmão, a herança parte para o parente mais próximo, sim. Então, vamos lá, um homem que casou e não teve filhos, aí ele deixou heranças, vai para o parente mais próximo, na linha reta, né, de parentesco assim, ó, e vai indo, até chegar, vai passando para os irmãos e vai embora, até chegar em alguém próximo para poder herdar aquela coisa. E é o que Deus estabelece aqui. Nota-se que Deus, então, quando Moisés vai lá e consulta ao Senhor, verso 5 diz que Moisés levou a causa perante o Senhor, aí Deus vira para ele e fala, olha, as filhas de Zelofeade falam retamente. Olha que coisa mais linda, Deus falando, olha, elas estão certas, elas não estão erradas não, tá? Certamente, ele fala para Moisés, né? Certamente você vai dar para elas propriedade como herança, entre os irmãos do pai dela. E a herança de seu pai, vocês vão passar para ela. Olha que lindo, para elas, desculpa, não para ela, para elas. E dirás aos filhos de Israel, aí que vem um princípio estabelecido. Dirás aos filhos de Israel, verso 8. Quando alguém morrer e não tiver filho, transmitirei a herança à sua filha. Olha que lindo, que bonito, por causa das mulheres, hein? Por causa de 4 mulheres, 1, 2, 3, 4, de 5 mulheres que tiveram coragem, atrevimento, com argumento diante de Deus. Deus fala assim, então a partir de agora vai ser assim, tá? Quando um homem morrer e não tiver filho, transmitireis a herança à sua filha. Aí Deus, na sua eterna sabedoria, e se ele não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Se, porém, o homem não tiver irmão, aí tá vendo? Então vocês vão dar herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis sua herança àquele de sua família que lhe for o parente mais próximo para que a possua. E isso será para os filhos de Israel estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. E Deus estabelece aqui um princípio, isso que eu falei, uma questão familiar, uma questão de direito. Deus vai estabelecer um princípio. Por quê? Porque alguém teve a coragem de chegar e argumentar diante de Deus. E Deus é tão tremendo e tão passivo e misericordioso, que quando a gente argumenta com Ele e nosso argumento tem fundamento, Ele cede, Ele abre o seu coração e nos recebe com graça, tá? E Moisés foi humilde, como um líder, ele poderia ter resolvido aqui do jeito dele, não, ele não resolveu. Ele buscou Deus, mostrou um exemplo de liderança fiel. Em seguida, nós vamos ver então, irmãos, a partir do versículo 12 até o final, Deus anunciando a morte a Moisés. Deus vira para Moisés e lembra ele, olha, sobe, olha a terra, porque você não vai entrar na terra, verso 14, porque na verdade no deserto de Sim, quando a comunidade contendeu contra mim, você não me santificou diante dos filhos de Israel, naquela questão da água. E isso Deus aborreceu-se com Moisés e falou, olha, você não vai entrar na terra prometida. Então, a gente vê que Deus anuncia a morte dele, mas a gente vê também nos versículos seguintes a preocupação de Moisés com Israel. Como pode Deus avisar para você, olha, você vai morrer, está chegando a sua hora, e você lembra, oh Deus, então, por favor, não deixa a minha esposa nem meus filhos desamparados. Hein? A nós ia lembrar de quê? Se Deus falasse que ia morrer, a gente ia lembrar o quê? A gente fala, fazer igual Ezequias, né? Que o profeta chegou e falou, arruma tua casa, você vai morrer. Ezequias não fez isso não. Ezequias virou a cara para a parede, não se sabe se aquilo é uma maneira figurada de dizer que ele arrependeu, clamou, ele rogou a Deus, mas a verdade é que a Bíblia diz que ele chegou diante de Deus e argumentou também. E Deus pegou e foi misericordioso e deu para ele mais 15 anos de vida. Moisés não, Deus vira para ele, ó, olha a terra que você vai morrer. Nesse momento, ele vai se preocupa com quem vai ficar no meu lugar, Deus. E ele pede, ele faz um pedido muito bonito, tá? Ele mostra a preocupação com Israel, mesmo sabendo que ele morreria, ele se preocupa em não deixar Israel sem um pastor. Aí ele vira, verso 15, então disse o Senhor Moisés, possa o Senhor, Deus que dá a todos a vida, pôr um homem sobre esta comunidade, que saia de diante deles e entre diante deles, e os faça sair e entrar, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Olha que coisa bonita, ele pede um líder, ele pede um sucessor, ele não se preocupou com o poder. Na verdade, Moisés não pensou assim, não, é eu que estou mandando esse trem aqui e tal, e dane-se o povo, né? Já viu? Dane-se o povo, vou morrer agora, eles se viram por aí. Não, ele rogou a Deus e falou, Deus, não deixa o povo ser um líder, levanta um líder que vai entrar, que vai sair, ou seja, quer dizer, de continuidade do trabalho, um líder que vai estar presente num momento e no outro, é o pedido que ele faz. Então é um outro exemplo do equilíbrio
de uma pessoa com moderação, uma pessoa equilibrada, que diante da circunstância e do plano de Deus para a sua vida, ele sabe como agir, ele não desespera. Um dia eu disse aqui na igreja há muitos anos, você quer saber o nível de espiritualidade de uma pessoa? Olha para ela no momento de crise. Eu falei isso uma vez e repito, há muitos anos atrás. Você quer conhecer o nível de espiritualidade de alguém? Olha para essa pessoa no momento de crise, se ela mantém o equilíbrio, essa pessoa é uma pessoa estruturada espiritualmente. Agora, se ela entra na histeria, no desespero, né, você pode ver que a pessoa não está equilibrada. Deus não está atuando, o Espírito Santo de Deus não está atuando na vida dele. Porque o próprio advento do arrebatamento da igreja vai ser algo surpreendente. Então, qual a sua postura diante da crise, do desafio? Lembra os discípulos quando estavam no barco, Jesus dormindo no barco e o barco sendo enxotado de um lado para o outro por causa das ondas e do vento? Você vê o equilíbrio de Jesus, tranquilo, dormindo, um homem estruturado espiritualmente, um homem preparado. Já os discípulos, mexe de um lado, mexe para o outro, até que, Senhor, acorda! Nós estamos morrendo e o Senhor está dormindo. E Jesus vai e critica a incredulidade deles. Então você vê Pedro, olha Pedro. Pedro andou com Jesus, era corajoso, era desbocado. Lá no monte ele até arrancou a espada e cortou a orelha do homem. Jesus pôs a orelha no lugar. Um homem disposto para estar com Jesus até a morte. Mas na hora que ele viu que o líder dele, o apoio dele, o suporte dele, ele viu que o chão dele estava sendo preso, o que ele fez? Negou Jesus 3 vezes. É um exemplo claro, é na crise, é na adversidade que você conhece o nível espiritual que você está. Porque a pessoa que está bem espiritualmente, conhece Deus, ela vai passar pela tormenta, ela vai fazer igual o irmão Lázaro canta, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Não é assim que ele canta? Você vê que a pessoa que está bem espiritualmente, é assim que você mede o nível espiritual. Quando você está numa crise, uma perda, uma situação adversa, você consegue se manter. Porque o Espírito Santo de Deus é poder de Deus para a gente vencer. Então Moisés mostra isso para nós. Mesmo sabendo que ia morrer, ele não preocupa ele não faz igual o rei Ezequias, que chorou, Deus, não. Ele sabendo que ele ia morrer, ele vira, Deus. E o povo, Senhor? Levanta um líder, um homem que vai andar, vai entrar, vai sair, um homem que vai guiar o povo, para que o povo não fique como ovelha sem pastor. Então ele não pensou em si, ele pensou no grupo, ele pensou no trabalho no trabalho de Deus, que deveria ter continuidade, tá bom? Depois, então, Deus vai e responde para ele, manda chamar Josué, manda colocar sobre ele da mesma autoridade que ele tem, que Moisés tinha, fala, Moisés, chama ele, e dá da mesma autoridade que você tem, diante da congregação, tá? E depois apresenta ao sacerdote Eleazar, porque o sacerdote Eleazar vai conferir para ele a autoridade divina. É isso que está do versículo 18 para baixo. Então disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, tá vendo? E põe a tua mão sobre ele. Apresenta-o perante Eleazar o sacerdote e perante toda a comunidade e dá-lhe mandamentos na presença deles. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a comunidade dos filhos de Israel. Ele se apresentará perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, sob a sua ordem, ele e todos os filhos de Israel sairão, e sobre a sua ordem entrarão. Tá vendo? Ia revesti-lo de autoridade. E o fato do sacerdote entrar nessa questão é porque a autoridade que ele ia receber e o poder que ele receberia viria de Deus. E logo depois que Moisés morre e Josué vai conduzir o povo, a gente vê que o poder de Deus estava muito mesmo sobre a vida dele, tá? Ele foi um homem de poder e de graça, tá bom? Assim então, Deus nomeou o sucessor de Moisés. Deus o havia treinado de longa data, pois desde muito jovem Josué já era o assistente de Moisés. Quem pensa que Deus levanta um líder do nada, está enganado. Abra sua Bíblia lá no capítulo 11 de Números, você vê no versículo 28, que Josué não era um zero à esquerda, Josué não era um camarada que estava lá de longe não. Josué já era assistente de Moisés. Diz assim o capítulo 11 de Números, verso 28. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, desde a juventude, disse, Moisés, meu senhor, proíbe-os. Olha o registro. Josué, filho de Num, servidor de Moisés desde a juventude. Ou seja, o camarada era discípulo de Moisés. Servia Moisés. Onde Moisés ia? Lá estava o Josuézinho.
onde Moisés estava abrindo o mar vermelho com aquele cajado e o poder de Deus, certamente estava lá o Josuézinho junto, não é assim? Certamente também na hora de Moisés fazer os sinais das pragas lá no Egito, pode ser que o Josué estava lá observando e olhando aquilo. Por isso, querido, você tem que aprender. Deus, quando levanta um sucessor, ele levanta um sucessor que já andou com o que estava. Lembra Davi e Saul? Quem era Davi com relação a Saul antes de ser rei? Quem lembra alguma coisa pode falar? Não, Davi andou longe de Saul antes de ser rei? Quem lembra? Não, desde o dia que ele saiu da casa do pai Jessé, levando comida lá para os soldados, e viu o gigante Golias afrontando Israel, ele tomou coragem, me leva lá que eu vou matar esse homem. E aí levou para o rei acabou dando a armadura dele, e Davi foi para confrontar o Saul, mas não aguentou, o gigante, mas não aguentou por causa da armadura, tirou aquilo, pegou as pedrinhas e derrubou o Golias. Desde aquele momento, Davi passou a ser conhecido o rei Saul. E a Bíblia chega a relatar para nós, irmãos, que quando entrava um espírito maligno da parte de Deus, um espírito maligno ia para perturbar Saul, quem é que ia lá tocar a harpa para que o demônio saísse de Saul? Pois então, eu estou te trazendo um princípio bíblico aqui. Deus só levanta um sucessor, irmãos, que andou junto com o outro. Deus levantou Davi porque Deus havia preparado Davi andou com o rei, Davi mostrou coragem, Davi mostrou o Espírito Santo de Deus, porque quando ele tocava a harpa o demônio saía. E aí quem Deus ia escolher para ser rei? Na verdade, ninguém além do que a pessoa que já tem esse caminho longo. Quem pensa que Davi era um menininho franzininho e que não aguentava nada? Quem lembra que Davi falou que já tinha matado o que lá no mato? Um urso e um leão. Às vezes a gente aceita o que a televisão diz. Ah, menino franzininho e tal. Ele poderia ser franzininho. Mas, hein? Perto do gigante. Porque ele pegou um leão e um urso. Então, a gente às vezes testa uma imagem errada. Quando você vê lá, a Bíblia diz que ele era franzino, é porque ele não tinha corpo de lutador de guerra, aquele camarada, né, tal. Mas ele tinha estratégia, ele não foi bobo e tinha algo que todo homem, toda mulher precisa. Por isso que eu falei para você, das 5 filhas, elas tinham coragem, ousadia para chegar diante dos homens de Deus e falar: olha, está acontecendo algo, nós estamos sendo prejudicadas. Nosso pai não teve filho homem, não saiu na contagem, e nós não vamos ficar sem terra não, porque nosso pai não pecou não. Nosso pai morreu do próprio pecado, que era ter saído de Egito junto com todos e morreu aquela geração. Em outras palavras, poderia ter dizer: você também vai morrer, Moisés, Deus falou que você vai morrer. Então meu pai morreu igual você está morrendo. Estou só dizendo aqui que elas poderiam ter pensado, não foi isso que elas disseram. Então, na verdade, esse argumento valeu. A coragem daquelas mulheres fez Deus entender e até mudar um princípio em Israel, o princípio de lei, né? de direito. Então eu quero dizer assim, aqui nós estamos vendo outra vez um exemplo bíblico para nós, que Moisés, ao escolher, quando Deus, mandou Moisés escolher Josué, não foi por acaso. A Bíblia registra que Josué, nós vimos lá nesse versículo, que Josué já era assistente dele desde a juventude. Queira lá você entender que a juventude seja igual a nossa hoje, então o menino andou muito tempo com Moisés, viu fazendo todos os milagres, viu Moisés procurando ajuda, aceitando a ajuda de Jetro, viu Moisés pedindo a Deus socorro várias vezes, viu Moisés talvez pecando também contra Deus, ele viu tudo aquilo. O camarada que anda com o pastor dele, Deus vai levantá-lo como pastor. A mulher que anda com a líder das mulheres, Deus vai levantá-la como líder. Agora, se você ficar de fora, não andar, Deus não vai te levantar. É princípio, isso aí é princípio, por isso que eu falei para você. Você tem que ler a Bíblia, cada capítulo que você lê, você tem que ler perguntando assim: qual é o posicionamento de Deus neste evento que eu estou lendo aqui agora? É isso a chave. A chave para você crescer e aprender de Deus e ser vitorioso é que os princípios de Deus, as lições são aplicáveis em qualquer tempo, porque a palavra de Deus é eterna, dura para sempre. Então os princípios são eternos. Isso aqui é princípio, né? Do caminhar, do andar. Agora, se a gente almeja um cargo, almeja algo, mas não anda, não vai dar. Não é assim que funciona. Você não precisa ir pela maioria. Eles eram 10 contra e 2 se levantaram e não dançaram o ritmo da música. Nós vimos que José do Egito também era. José tinha 11 irmãos.
Os irmãos José era tudo malandro, maldoso, querendo matar ele. Ele não se contaminou com os seus irmãos, mesmo vivendo com eles, a Bíblia mostra. E Deus o exaltou. Então, o que a gente tem que aprender? E eu vejo que hoje a nossa nação brasileira é totalmente desmiolada. O que a TV mostra, a gente acredita. Nesse momento, então, dessa greve, é que eu vi o que teve de crente que perdeu a bênção, perdeu a graça, porque acredita em tudo quanto é postagem, acredita em tudo que mostra. Querido, a gente precisa aprender. Josué e Caleb só estão entrando na terra prometida porque eles não foram na onda. Eu não vou na onda de vocês. Nosso Deus já mostrou que Ele tem poder e Ele vai nos colocar na terra. Quando o povo começou a revoltar, eles rasgaram as vestes dele. Tem misericórdia, não faça isso, Deus pode nos levar para a terra. Só 2 contra, na verdade, ali. Na verdade, eram 2 contra os 10 e contra já a nação de Israel, que era 600 e tantos mil. Que, na verdade, desculpa, não é 600 e tantos mil, não. Porque os estudiosos, vocês lembram, já calculavam uma média de 6 milhões de almas, incluindo quem não era contado. Lá naquela época, incluindo criança e as pessoas com menos de 20. E as mulheres, que não foi contado em momento algum. Então, eles calculam, os estudiosos, uma média de 6 milhões. Esses camaradas levantaram contra. Então, a gente tem que ter, por isso que eu estou falando, irmão, você tem que ler a Bíblia muito focado nisso, para você entender num momento como esse, porque eu estou lutando para a igreja não desfocar e entender. Nós temos que orar, nós não temos que ir para a mídia, criticar nem os caminhoneiros e nem a presidência. Nosso foco tem que ser, a única coisa que Deus quer é espiritual. A minha oração faz falta diante de Deus, igual a intercessão dessas mulheres aqui fizeram falta para elas. Deus não precisa de muitos, irmãos, para que o propósito dele seja estabelecido. Você pode notar, Deus não precisa de muitos. Veja que Israel inteiro só precisou de 2, Josué e Caleb, para o propósito dele prevalecer. Ele readaptou o plano dele de salvar o povo, mas precisou de 2. A mesma coisa precisou de Davi, para pôr coragem naqueles homens todos lá, aquele exército inteiro. Você vai ver que Deus nunca precisa de muito. Lembra o Gideão com seus homens lutadores? Só você lembrar de Gideão, era muitos mil e Deus vai descartando. Irmão, Deus é especialista em descartar banana, covarde, medroso. Por isso que essas 5 mulheres mudaram o princípio e esses 2 homens e mais um aqui, mais outro ali, vão fazendo o plano de Deus. Deus não precisa de muitos, mas Deus precisa de alguém focado e com o pé firme na rocha. O propósito de Deus é esse e é nele que nós vamos caminhar. Eu desejo que mulheres aqui nesta noite, que homens nessa noite compreendam essa lição e vejam que você tem que estar muito firme, muito focado, que Deus não precisa de muitos não. Deus não deu quantidade para o plano de Deus se perpetuar, não vale nada não. Deus precisa de um ou de outro que tenha convicção do que a palavra diz, tá? Então a gente vê aí que o menino não era qualquer um não, o menino já andava com Moisés lá, deve ser aquele menino colado, eu imagino que é menino colado, né? Imagina que Moisés estava lá e estava de olho. Mas dá sim, é uma nota mesmo. Isso aqui no caso foi mesmo ciúme. Mas é para mostrar para vocês, ou melhor, para nós, eu estou falando para vocês porque eu já li isso antes, é para mostrar para vocês, por isso que nós colocamos ali, ó, ele já era, Deus já estava treinando ele de longa data. Isso aqui foi um erro dele. Mostra um menino bobo, um menino que não estava pronto para exercer a liderança ainda. Por isso que nós colocamos ali, ó, Deus já o havia treinado em longa data. E esse versículo entra, porque foi uma bobeira sim, foi uma burrada danada, é coisa de inexperiente. Isso mostra para nós que todos nós, até chegar no ponto de Deus colocar e usar, a gente dá as bobeiras da área. Foi uma bobeira sim, o próprio texto mostra, né? Era uma crise mesmo de ciúme. Né? Tem ciúme por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse do seu espírito. Sim, foi uma burrada e prova que ele estava em preparo. Agora não, agora está chegando no momento. Agora Deus já manda chamar. Chama ele, Deus especifica ainda, Josué, filho de Num, para não ter erro, né? Chama ele, e aí é o seguinte, é um homem que tem ao Espírito, né? Tem o Espírito, põe sua mão sobre ele, porque ele é o homem que vai seguir o trabalho. Mas só que ele andou e aprendeu, né? Ele deve ter visto os erros de Moisés. Claro que ele deve ter visto as murmurações de Moisés diante de Deus. Ele estava vendo, certamente ele só não subia para falar com Deus lá no monte que ninguém ia. Mas no mais, ele estava de olho. Então, querido, a sucessão no mundo espiritual, ela é feita assim, no reino de Deus. Deus não pega ninguém, uma pessoa alienada, uma pessoa que não está andando junto, caminhando junto e coloca num cargo. E isso é um bom exemplo de aprendizagem, tá? Deus treina a pessoa
junto com aquela que ele vai suceder. Meu exemplo aqui também na igreja, eu posso falar do meu exemplo. Aceitei Jesus em 86 aqui, andei com o meu pastor, fui embora, andei 3 anos, fui embora, voltei 7 anos depois, grudei com ele, desde 96 junto, 10 anos depois, ele vai, aposenta do trabalho da igreja, e quem é que vai suceder ele? Quem andou com ele, eu andei com ele. Eu lembro das experiências nossas, indo para o Taquaral, querido, andei com ele, aprendi com ele, para que depois Deus fizesse e me permitisse continuar o trabalho que ele começou. Não tem como, querido. Deus não levanta um alienado, uma pessoa que não está ali ralando com o seu líder, para colocá-lo. Isso aí é aventura, isso não funciona no reino espiritual, tá? Então, desta forma, irmãos, ao invés de Moisés se apegar ao poder, ele toma as providências para transferir publicamente a autoridade que ele tinha para Josué. É o que o versículo 22 vai concluir, 23. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, tomou Josué, apresentou perante Eleazar o sacerdote, perante toda a comunidade. Então Moisés impôs as mãos sobre ele e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara por meio de Moisés. Moisés não ficou com ciúme, Moisés não ficou com inveja, Moisés não falou, não, essa congregação é minha, daqui eu não saio. Eu já vi o pastor Pirracento. Sabia? Eu já vi história de pastor Pirracento, que Deus já deu o tempo dele, Deus já avisou, já levantou outro, está trabalhando, e ele fica, não, essa igreja é minha. Então nós podemos concluir o que, irmãos? Que Deus em seu cuidado não esquece de seus queridos, como foi lá aquelas mulheres, ainda que para isso ele tem que estabelecer novas regras e novos princípios. Deus, quando ele no seu cuidado, irmãos, ele nunca esquece, tá? Ele muda princípios, muda regras, para que ele abençoe a quem o ama. E no seu cuidado, irmãos, ele também jamais deixa as suas ovelhas e o seu povo sozinho. Deus não abandona o seu rebanho. Deus é um Deus muito cuidadoso, um Deus muito amoroso. A gente só precisa prestar atenção no Senhor, na voz do Senhor, que Ele é tudo isso que nós vimos aqui, muito mais, tá? Um Deus que aceita a sua oração, aceita a sua argumentação. Se você acha que você está sendo lesado em alguma coisa, fale com Deus. Diga, Deus, eu sinto que o Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou. Fala isso com Deus, de coração, de toda a alma. Deus vai te ouvir. Você acha que Deus vai te mandar fogo do céu para te consumir? Não vai. Ele vai te ouvir. Se o seu argumento for lógico, ele vai fazer aquilo. Se não for, ele vai te dizer também. Vai lançar o teu pecado na tua cara. Por isso que as meninas chegaram com justificativa. Elas armaram bem é processo que chama quando você põe lá? É mais ou menos isso, né? Elas armaram, tem direitinho. Elas chegaram, Moisés, tem um negócio. O nome do nosso pai não está na lista lá, porque ele não tinha filho homem, quando fez a contagem ali, Então nós estamos ficando sem terra. Tem um detalhe, nós temos direito à terra. Nosso pai, ele não entrou no meio dos revoltados lá, não. Ele morreu porque todo mundo tem que morrer mesmo. Então, Moisés, nós temos direito de requerer. Nosso pai não pecou, não. Aí Moisés, opa, não é que eles têm que estar certo? Foi lá, levou para Deus. Deus, volta que elas estão certas, dá terra para eles que elas têm direito. Então, se você acha que você tem algum direito e tem algo que te falta, chega diante de Deus. Jesus mandou fazer isso. E tudo que pedirdes em meu nome, crendo, vocês vão receber. Amém, queridos?